Vamos já iniciando aqui o nosso trabalho, começando já o mês de outubro. E a gente vê como o tempo passa rápido, né? Esses tempos atrás a gente estava no começo do ano e agora a gente já está chegando no final. Então, nesse mês de outubro a gente começa aqui o nosso estudo, né? Dando continuidade ao nosso livro Depois da Morte. Vamos hoje estudar o texto número 43 da quinta parte, O Caminho Reto, que é o texto O Dever. Antes, porém, vamos lá para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aconteceu naquele dia, sexta-feira, dia 13 de abril, sexta-feira 13 naquela época, sessão particular, nós estamos no ano de 1860. Assuntos administrativos, nomeação de 4 novos membros como associados livres. A sociedade confirma o título de membro honorário a 5 membros precedentemente escolhidos. Comunicações diversas. A senhorita Desley, membro da sociedade, tendo feito uma viagem a Dieppe, dirigiu-se até Grandes Ventes, onde viu, do próprio padeiro Goubert, a confirmação de todos os fatos relatados no número do mês de março, e com detalhes ainda mais minuciosos. Pelo exame dos lugares pôde constatar, sobretudo para certos fatos, que a fraude era impossível. Parece resultar das informações obtidas que esses fenômenos tiveram como causa a presença de um rapaz, que desde algum tempo estava a serviço do padeiro, responsável igualmente por fatos semelhantes ocorridos em outras casas. Sendo os fenômenos independentes de sua vontade, pode-se classificá-lo na categoria de médiuns naturais ou involuntários, de efeitos físicos. Desde que chegou à casa do Sr. Goubert, nada se repetiu. Então aqui a gente lembra desse fato que foi lido, né, nessa casa desse padeiro. Fenômenos físicos começaram a acontecer, bastante assustadores, né, já que normalmente as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de evento. E aí, então, fazendo uma investigação mais minuciosa, perceberam, então, que a causa daqueles fenômenos era exatamente um dos seus funcionários, como já aconteceu também num outro texto da Revista Espírita que nós lemos, onde tinha ali pedras que eram atiradas em cima de uma casa. E aí, então, fazendo a evocação na sociedade, Kardec obteve a resposta que a secretária do lar daquela família, que era uma médium de efeitos físicos, também inconsciente ou involuntária, né, como Kardec denomina aqui o médium natural. Então, na verdade, ela era a causa, e na época, né, no momento em que pedras eram atiradas sobre a casa, nas janelas, acertando pessoas dentro da casa, ela ficava encolhida embaixo da mesa com medo do que estava acontecendo, e na verdade ela era a causa. E aqui nós tivemos um outro caso semelhante. E o importante de nós analisarmos esse tipo de evento é que hoje nós temos aqui, recentemente nós tivemos no Brasil, nesses últimos anos, alguns eventos que foram registrados também de efeitos físicos e que foram analisados tanto por médiums espíritas, como também por parapsicólogos, vendo isso como um fenômeno paranormal, que de fato é, mas de causas paranormais e não causas mediúnicas, né? Lembrando sempre, mais uma vez, repetindo que todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium, já que um paranormal pode ter propriedades anímicas, sem, entretanto, ter qualquer tipo de envolvimento com espíritos desencarnados. Então, nesse caso, a parapsicologia chama esses indivíduos de epicentros, né, como o caso daquela casa lá no sul, se dizem exatamente. E outras, né? Então, o epicentro, que é o termo utilizado para a pessoa responsável pela provocação desses fenômenos, o faz também de um modo inconsciente, e faz, segundo a parapsicologia, com o poder do pensamento, né, através da telecinesia, através da psicopirogenia, e outros fenômenos, até mesmo da telepatia, que também são um outro tipo de fenômeno paranormal. Então, nesse caso, Kardec viu aqui que, se esse fenômeno fosse analisado da perspectiva de um paranormal, ou de um estudioso da paranormalidade, certamente ele colocaria isso como sendo um fenômeno psíquico. E já no caso de Kardec fazendo o estudo, e não apenas observando, mas principalmente fazendo a evocação,
observando a orientação dos espíritos, chegou-se então à conclusão que era de fato um fenômeno mediúnico, cujo médium de efeito físico era exatamente esse rapaz. Tá? Então aqui, para nós, essa explicação desse fenômeno. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma chegadinha depois lá na Revista Espírita do mês de março de 1860, lá tem um relato completo num artigo publicado por Kardec. Continuando. Estudos. Ditados espontâneos obtidos por 3 médiums. Segundo, evocação do Dr. Vogel, viajante no interior da África, onde morreu assassinado. A evocação não deu os resultados esperados. O espírito declara estar sofrendo e reclama preces para ajudá-lo a sair da perturbação em que ainda se encontra. Diz que mais tarde poderá ser mais explícito. Propõe o Sr. Allan Kardec, como assunto de estudo, o exame aprofundado e detalhado de certos ditados espontâneos, ou outros que poderiam ser analisados e comentados como se faz com as críticas literárias. Tal gênero de estudo teria a dupla vantagem de exercitar a apreciação do valor das comunicações espíritas e, em segundo lugar, como consequência dessa apreciação, desencorajar os espíritos enganadores que, vendo suas palavras censuradas, controladas pela razão e finalmente repelidas, desde que tivessem um cunho suspeito, acabariam por compreender que perdem tempo. Quanto aos espíritos sérios, poderiam ser chamados para darem explicações e desenvolvimentos sobre os pontos de suas comunicações que necessitassem de elucidação. A sociedade aprova a referida proposta. Então esse aqui foi o boletim do dia 13 de abril de 1860, em que nós tivemos então o registro dessas atividades. Nessa segunda parte aqui que eu li para vocês agora, essa proposta de Kardec, colocar como objeto de estudo o estudo aprofundado e detalhado desses ditados, eu cheguei a utilizar esse trecho quando nós fizemos um estudo sobre psicografias aqui na nossa sala, numa daqueles temas livres que nós estávamos realizando, né? Então, Kardec não só nesse trecho, mas também numa passagem do Livro dos Médiuns, quando ele diz assim que, primeiro, é importante que quando uma instituição ou um grupo de trabalho, um grupo de estudos, não tenha reuniões mediúnicas, né, para realizar contato com o mundo espiritual, obtendo essas psicografias para poder estudar, é mais do que justo que ele faça o estudo de psicografias recebidas por outros grupos, ou de livros, ou de qualquer outro tipo de comunicação. Então, nós vimos lá então, na orientação do Livro dos Médiuns, e aqui, nesse boletim, ele fala exatamente isso. Como assunto de estudo, o exame aprofundado e detalhado de certos ditados espontâneos, ou outros que poderiam ser analisados e comentados, como se faz com as críticas literárias. Isso mostra, então, que a importância do estudo dos livros que são psicografados, das mensagens que chegam de modo espontâneo, ou as comunicações que vêm através das psicografias. Então, nas casas espíritas, nos grupos, é importantíssimo termos esse material que vem do mundo espiritual, porque, como eu falei para vocês, a melhor forma de nós compreendermos o mundo espiritual é estudando as comunicações que vêm do mundo espiritual. Porque muitas vezes nós pegamos livros que são escritos por escritores encarnados que dão suas opiniões sobre o mundo espiritual. Isso tem uma certa importância para todos nós, mas a maior importância é estudarmos exatamente as comunicações mediúnicas. Então o que Kardec coloca para nós aqui, coloca para a sociedade lá, como sendo uma das principais atividades que eles realizam. Então quando chegam, por exemplo, nesse caso que nós tivemos aqui dos estudos, ditados espontâneos obtidos por 3 médiuns, então toda reunião mediúnica que eles faziam, havia então uma sessão de psicografias. Essas psicografias então não eram apenas lidas, mas eram analisadas para saber exatamente o seu conteúdo, a legitimidade do seu conteúdo, quem era o espírito que se manifestava, o seu objetivo, enfim, e tudo isso que é importante para fazer com que o esclarecimento se torne a pauta principal da sociedade.
né? Principalmente, Fernando, como ele coloca aqui embaixo, a importância de fazer um estudo dessa psicografia é exatamente desencorajar os espíritos que trazem mensagens que são opiniões pessoais, equivocadas ou mesmo provocativas, né, para desestabilizar o grupo. Então, se sempre é feita essa análise, não adianta alguém vir querer fazer uma psicografia, porque ninguém vai ficar sabendo. Essa psicografia vai ser simplesmente descartada. Então, como eu trouxe para vocês aqui já nas experiências anteriores, nós já lemos aqui muitas psicografias e analisamos detalhadamente cada uma delas. O que o Espírito disse, os detalhes, de repente uma palavra que ele colocou, qual é o sentido dessa palavra. Então temos que ter essa análise crítica sobre o material que nós estudamos vinda do mundo espiritual. E isso cabe principalmente aos livros que são publicados hoje, os livros de caráter mediúnico. Então nós hoje vamos numa livraria, nós temos ali um acervo quase que incontável de tantos livros que chegam para nós. E aí nós compramos por um assunto interessante, por um título interessante, por um autor, por um médium que é conhecido, por uma capa que é bonita, mas muitas vezes nós lemos aquele livro, nos comovemos, achamos interessantes, mas não estudamos os detalhes. Porque essa é a diferença entre ler e estudar. Isso acontece com qualquer um. Se por acaso eu pego um livro aqui também e começo a ler, eu vou passando página após página, acompanhando o desenrolar da história. Mas eu não presto atenção nos detalhes porque a gente não faz isso. Não tem tempo de fazer isso, a gente quer conhecer logo o fim da história. Mas no caso de um estudo, pegar uma psicografia, pegar um trecho de um livro, beleza, Cindizinha? Então, pegar um trecho de um livro, uma passagem, é fundamental. E é por isso que eu gosto sempre de estudar com vocês, página por página. Nós lemos aqui todos os textos que são lidos. Que nós estudamos. Então nós pegamos um livro, lemos a capa, contracapa, índice, tudo, exatamente para criarmos esse hábito de estudarmos. E percebemos que não adianta a gente querer ter pressa em acabar uma obra. A pressa, naturalmente, ela vai sempre nos colocar numa condição de superficialidade. Ficaremos simplesmente acompanhando aquela história sem perceber se por acaso aquele fato que foi relatado ele tem relevância ou não nessa descrição que chega do mundo espiritual. Então, essa foi uma das orientações de Kardec, proposto para a sociedade aprovou, e isso se tornaria, a partir daquele momento, então, um hábito para eles. Não era apenas obter comunicações e ficar conversando, mas chegou uma comunicação, essa comunicação era então analisada pelo grupo, depois o espírito era evocado novamente para falar sobre essa evocação, para tirar dúvidas sobre os pontos que ficaram não esclarecidos ou que eram mais polêmicos. Isso naturalmente para os espíritos comuns, aqueles que eram considerados como os orientadores dos trabalhos, não havia necessidade desse tipo de critério, porque qualquer tipo de comunicação que chegasse já tinha ali uma autenticidade, uma validade já considerada, previamente considerada. O Brás colocou, uma vez ao ler 3 páginas de um livro de uma médium de Ituiutaba, de um suposto conde Rochester, descobri a falha nas 4 primeiras páginas e joguei fora, né? Pois é, mas de repente podia ser uma diversão, né, Brás? Mas ali a gente vê que quando é alguma coisa que a gente percebe muita incoerência, de fato já desanima, a gente já nem se interessa mais em dar continuidade. Então, sempre mantendo ali, quando formos estudar alguma coisa, estudar com critério, com calma, sem ter pressa. Só para a gente poder fechar esse nosso raciocínio, já contei para vocês essa história, volto a contar porque muita gente não estava presente nos dias em que eu comentei. Bom dia, pessoal que chegou. Que certa vez, nós temos hoje com muita facilidade programas de estudos, principalmente nas igrejas evangélicas, e isso começou também a acontecer dentro da doutrina espírita. Esses programas de estudos é alguém que diz assim, você pode ler a Bíblia em 1 ano. E aí então eles oferecem um calendário dizendo que cada dia você lê de tal capítulo a tal capítulo, de tal livro a tal livro, de tal versículo a tal versículo. Se você fizer essa leitura todos os dias, você então... Bem-vinda, Silvia. Então você vai conseguir completar em 1 ano a leitura da Bíblia. E aí então me apresentaram uma vez aqui no Paul Talk, já há bastante tempo, um programa para leitura das obras da codificação em 1 ano. Aí foi colocado, do mês tal ao mês tal, você faz a leitura do Livro dos Espíritos. Do mês tal ao mês tal, o Livro dos Médiuns. E assim seguindo a sequência de publicações das obras, Então, nesse tipo de programa, certamente em 1 ano, nós somos capazes de ler todos os livros. Mas a experiência que a gente tem aqui, por exemplo, de estudar 2 vezes por semana, durante 1 hora e meia por dia, os livros que nós estamos acostumados a estudar, só o Livro dos Espíritos nós demoramos 4 anos para estudar, e em duas
em 2 temporadas, né, vamos dizer assim. 4 anos para estudar o Livro dos Espíritos, observando cada detalhe, cada palavra que era publicada, cada ideia que era transmitida. Então o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nós começamos, se eu não me engano, foi no começo do ano, ou alguma coisa assim. O livro dos Médiuns nós demoramos, acho que quase 3 anos para estudar. Então a gente vê a diferença que é você fazer a leitura de alguma coisa e depois você estudar para entender o seu significado, trazer complementos, trazer ali ideias complementares para poder fazer com que aquele assunto se torne bem esclarecido. Então, a grande preocupação de estudarmos, e essa pode ser considerada, por exemplo, uma das críticas, por um lado, uma crítica, por outro lado, uma necessidade, né? Então, crítica porque, quando nós pegamos, por exemplo, os estudos que são feitos pelos estudos sistematizados da doutrina espírita, que inclusive eu participo também aos domingos lá na Sala Espiritismo Net Brasil, né, quando eu estou escalado lá no nosso grupo. Então, o estudo sistematizado nada mais é do que um supletivo dos livros da codificação. Então nós temos ali uma noção geral das bases da doutrina espírita, mas sem uma profundidade. Então isso seria o lado negativo, porque nós ficamos na superficialidade. Inclusive eu postei lá no nosso grupo do Facebook os vídeos, as videoaulas, né, 8 videoaulas, e também 8 áudios em MP3 dessas mesmas videoaulas para vocês baixarem. E isso é uma análise também superficial de um livro que foi publicado pela TVC, né, que agora virou FEB TV, mas pela TVC, que chama Doutrina Espírita para Principiantes. Então é interessante para a gente ter uma base geral, para a gente ter uma noção, mas a gente não pode dizer que nós estudamos a doutrina espírita num livro que trata de ideias superficiais para dar uma noção geral do tema. Né? Então, mas tem essa validade. Então o lado negativo, ficamos ali na superficialidade. O lado positivo, pela necessidade. Nem todo mundo tem tempo de estudar durante tanto tempo. Ficar, por exemplo, imaginar que durante 4 anos nós vamos estudar um livro, quem aguenta ficar 4 anos estudando um livro? Então, nesse caso, como as casas espíritas precisam dinamizar esses trabalhos, o que eles fizeram? Fizeram, então, um resumo desses principais itens, e a partir desse resumo do ESD, nós temos também estudos que são direcionados para cada um dos livros. Então, tem estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Livro dos Médiuns, então tem programas para livros também. Então, a gente vê que há necessidade desse ajuste, principalmente porque nas casas espíritas, normalmente as reuniões de estudo são realizadas uma vez por semana. Então é uma vez por semana durante 1 hora. Como é que a gente vai conseguir estudar tanta coisa em tão pouco tempo? Então é feito esse resumo para isso. Só que individualmente aquele bom aluno, como nós sempre sabemos, vai até a escola para poder estudar e chega em casa e faz o seu estudo particular. Então nós também temos essa obrigação, né, de fazer aqui os nossos estudos sistematizados, porque o nosso estudo é um estudo sistematizado, já que ele é sequencial, tem ali um livro programado e tudo mais. Né? André Luiz Rodrigues, Luiz com Z, tudo junto, .sp, tá? Fica fácil de vocês me acharem lá. Deixa eu até pegar rapidamente que eu coloco na área de texto, que aí vocês já podem me encontrar com facilidade. Só um instantinho. Aqui. Pronto. Tá aqui, para quem quiser me encontrar por lá, é só procurar por aqui. Tá? E depois daqui eu encaminho vocês lá pro nosso grupo, aqui da nossa salinha, tá? O JDE. Então, sempre importância, né? E também tem isso está lá no nosso grupo, né, do Facebook, todos os áudios dos nossos estudos também. Tá? Então é isso, pessoal. Só fazendo essa introdução, agora vamos para o nosso estudo propriamente dito. Vamos lá. Nós estamos então aqui no nosso livro Depois da Morte, obra de Leon Denis, que pela estrutura do livro, lembra muito o Livro dos Espíritos, só que com textos, né, com dissertações sobre cada um dos assuntos, né, que Leon Denis propõe para todos nós, e também ali com umas passagens psicográficas, né, como a gente já notou. E agora a gente está na 5ª parte, o dever, que é o aspecto moral, né, vamos dizer assim, do Livro dos Espíritos, né, ou da doutrina espírita. Então nós começamos no nosso encontro anterior falando sobre a vida moral. Agora nós vamos
para o dever. Vamos lá então. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre. Ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Então aqui para nós, né? Tá, beleza então. Então aqui agora, o que a gente nota de imediato é essa passagem que fala como algo que é risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre. Então essas três ideias, essas três expressões, mostram que o dever se torna bastante agradável para aquele que se compromete, para aquele que tem disciplina, para aquele que tem responsabilidade, para aquele que tem consciência do trabalho que realiza. Temível para outros, quando obriga alguém a fazer aquilo que não quer. E como foi colocado aqui em cima para nós, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então essa definição que Leon Denis trouxe mostra exatamente isso, que todos nós estamos comprometidos com um trabalho, com um dever, para fazer com que haja o progresso individual, o progresso coletivo e, portanto, do universo inteiro. Essa ideia do universo inteiro parece para nós algo muito fora da nossa realidade, mas nós fazemos parte desse universo e não temos como fugir disso. Então a nossa presença pode ser uma presença improdutiva ou pode ser uma presença produtiva. E usando aquela minha velha frase de cabeceira, o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Quando nós colocamos o destino, nós podemos colocar também a ideia do dever. Que ela conduz aquele que aceita seus deveres, aceita suas obrigações, seus compromissos e responsabilidades, e arrasta aquele que simplesmente se nega a cumprir aquilo que precisa. Então aquele que simplesmente diz assim, olha, não me interessa fazer nada por ninguém, não me interessa fazer nada para o mundo, eu faço aquilo que eu quero. Então ele percebe que ele vai, na verdade, contra essa grande corrente universal que nos leva sempre em direção ao progresso, aquele grande rio que nos conduz em direção ao progresso. Só que para podermos seguir essa corrente, ou seguir esse curso, de um modo natural, de um modo tranquilo e harmonioso, há a necessidade de nós cumprirmos todos os nossos deveres no decorrer desse percurso. Do contrário, nós estaremos nadando contra a corrente ou tentando nadar em direção à margem e seremos naturalmente arrastados por essa força universal, essa força moral. Então, para aqueles que negam esses seus deveres, essas suas responsabilidades, podemos ver, por exemplo, onde ele vai falar um pouquinho para nós mais para frente, mas nós fazemos parte de uma sociedade. Quais são os nossos deveres? Nós temos constitucionalmente direitos e deveres. Então temos direito a uma série de serviços, temos direito de uma série de liberdades, e temos também deveres. Deveres que, claro, como o próprio nome diz, restringe as nossas ações, porque eu não posso fazer tudo o que eu quero. Aliás, tem uma passagem interessante que eu já li para vocês aqui uma vez, aliás, que eu já comentei com vocês aqui uma vez, no filme Gladiador, aquele que ganhou o Oscar, que vocês conhecem e tudo mais. Então, nesse filme Gladiador, teve aquele momento em que o general Maximus estava ali junto com o seu auxiliar, ou o seu cavalariço, né, que dava ali o seu apoio, e aí então, diante de um compromisso que foi solicitado, não foi nem imposto, foi solicitado pelo imperador, ele então, conversando com o seu ajudante, perguntou assim, como é que você vê o seu trabalho? Ele diz assim, tem horas que eu faço o que eu quero, o restante do tempo eu faço o que eu devo. Então, quando ele falou essa frase, depois de tantas vezes que eu assisti esse filme, quando ele comentou essa frase, eu falei, peraí que eu preciso ouvir de novo. Aí eu fui ouvindo e fui percebendo a profundidade dela. Porque é exatamente isso, nós temos liberdade para fazer aquilo que nós queremos. Né? Uma parte do tempo eu faço o que eu quero, o restante do tempo eu faço o que eu devo. Então, de modo geral, nós temos a nossa liberdade de ação. Mas ao restante do tempo, nós temos também compromissos.
Se nós nos negamos a esse compromisso, nós simplesmente quebramos essa harmonia geral e seremos então inevitavelmente arrastados por essa força. E se nós começamos então a nos disciplinar, entender, por exemplo, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o progresso, porque muita gente pergunta o porquê da vida. Para que ela serve? Para que eu existo? Se nós perguntarmos por que Deus criou as criaturas, esse é um tipo de pergunta que nós nunca vamos encontrar resposta. Isso. Então, nesse caso, quando a gente fala sobre por que Deus criou todo mundo? Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o universo? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, uma pergunta que os cientistas fazem, que os filósofos fazem, que os teólogos fazem. Todo mundo quer saber essa resposta. Só que do nosso ponto de vista ainda, nesse nível evolutivo em que nós nos encontramos, essa é uma resposta que não vai chegar para a gente tão cedo. Nós precisaríamos desenvolver a nossa consciência a partir da perspectiva espiritual, precisaremos estar em profunda sintonia com esse pensamento divino que envolve todo o universo para entendermos o porquê de existirmos. Mas qual é o objetivo de nós estarmos aqui? O objetivo nós sabemos, é evoluirmos para alcançarmos essa condição de espíritos puros. Puros dentro da condição de criaturas que nós somos. Porque a pureza absoluta, nós sabemos que somente Deus. A pureza relativa cabe então às criaturas. Então, o nosso objetivo existencial é exatamente o progresso. Agora, o porquê de nós existirmos, se alguém souber a resposta, tiver ali alguma linha direta com Deus e souber a resposta, por favor, passe para nós, que nós estamos aqui ansiosamente curiosos, esperando para entender isso tudo. Mas, enfim, nós estamos aqui então nesse mundo para progredir. Daí já começa um raciocínio profundo. Para nós progredirmos, que tipo de valores ou atividades, tarefas, nós temos que desempenhar? É o trabalho construtivo, é o trabalho produtivo, desenvolver valores daqueles que são os mais nobres, superar ou, pelo menos, dominar completamente, essa é a proposta para chegarmos na condição de pureza, dominarmos completamente os nossos instintos e as nossas imperfeições. Aí sim estaremos em condições de chegar naquele objetivo final. Então, para chegarmos na condição de espíritos puros, a necessidade de todas essas tarefas. Se nós observarmos no mundo hoje, no Brasil, em outros países, próximos a nós, em outros continentes, nós veremos então o que a humanidade tem feito exatamente para promover o seu próprio progresso. Nós vemos que poucos são aqueles que trabalham com consciência e procuram de alguma forma desenvolver-se individualmente, a sua comunidade, ou desenvolver o mundo de um modo geral. E nós encontramos pessoas, então, nas esferas administrativas de poder, nas esferas judiciais, nas esferas administrativas, nas esferas de produção, de educação, de ciência, de religiões, em todos, filósofos. Então, em todos os ambientes, nós temos espíritos que trabalham com consciência, visando o desenvolvimento de toda a sociedade. São poucos. Mas, de um modo geral, nós vemos, então, as pessoas vivendo individualmente. E por isso fala que o egoísmo ainda impera no nosso mundo. E não é aquele egoísmo, como a gente sempre imagina, que eu já comentei com vocês, aquele egoísmo destrutivo. Porque o egoísta dá a impressão de que é uma pessoa perversa, é uma pessoa má, uma pessoa cruel. Na verdade não, na verdade o egoísmo simplesmente é um instinto que nós temos de autovalorização. Que na verdade é, como nós já conversamos, um daqueles ingredientes que temperaram aquela sopa inicial de onde nós nascemos. Porque se nós não tivéssemos o egoísmo, nós não teríamos o sentido de autopreservação. Porque havia necessidade de eu combater aquelas ameaças, de eu proteger aquilo que me pertence, de eu tomar aquilo, né, da qual a minha sobrevivência dependeria. Só que chega um momento em que a gente começa a evoluir e a intensidade desse egoísmo começa a diminuir cada vez mais. Porque nós já somos capazes de administrar as nossas necessidades. Mas no sentido, naquela época primitiva, o egoísmo era o ponto fundamental de sobrevivência de um indivíduo. Então hoje nós também ainda trazemos esse egoísmo dentro de nós, em menor intensidade, só que ele pode ser superado com mais facilidade do que no passado. Porque agora eu tenho capacidade de trabalhar compartilhando a minha produção e recebendo também os benefícios desse compartilhamento. Sou capaz de viver em sociedade de um modo harmônico e equilibrado.
Mas como ainda trago resquícios, e ainda são resquícios bastante profundos, desse egoísmo, eu acabo me comportando desse jeito. E por causa desses grandes desequilíbrios que nós vivemos, esse egoísmo se transforma em diferenças sociais, se transforma em guerras, se transforma em competitividade, fazendo com que nós nos tornemos individualizados, individualistas. Individualizados e individualistas. Individualizados pelo isolamento consequente da nossa opção de vivermos de um modo individualista. Então, por isso foi colocado para nós aqui. O dever, ele é risonho para uns, só reforçando essa passagem. Quando nós trabalhamos com essa consciência visando o nosso progresso e o progresso coletivo. Nós trabalhamos com todos os valores de honestidade, pelo menos tentamos, né, porque nem todos nós ainda temos condições de viver dessa forma, sem as nossas viciações, sem os nossos conflitos de relacionamento, com os nossos princípios, com as nossas responsabilidades. Por exemplo, agora, no próximo fim de semana, nós teremos eleições aqui no Brasil. Qual é o dever de todo cidadão? Participar da evolução, do desenvolvimento da comunidade onde vive, fazendo com que os seus legisladores e os seus administradores sejam bem escolhidos. Esse é um dever que todos nós temos, mas a gente vai falar sobre isso na sexta-feira melhor, na véspera, na antivéspera da eleição, porque isso é importante para nós. Qual é o nosso dever como espírita diante de uma situação como essa, no caso das eleições? Nós somos espíritos encarnados que viemos para o nosso autodesenvolvimento e para o desenvolvimento da sociedade. Então o nosso dever como cidadão, como espírita, é exatamente fazer escolhas com responsabilidades. Então, se eu faço isso, vou consciente, vou votar, tenho os meus candidatos, tenho compromisso com esses candidatos, espero que eles façam alguma coisa, estou cumprindo o meu dever da melhor forma. Posso até me equivocar naquilo que eles vão fazer no futuro, mas pelo menos a minha consciência está tranquila. Esse é um dever que eu tenho. Então, o dever de cidadão de pagar os seus impostos, de respeitar as leis de trânsito, de respeitar o funcionamento, a higiene, de preservar, por exemplo, o meio ambiente, tudo isso são deveres que nós temos. Mas que nós simplesmente ignoramos, porque a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, com as contas do fim do mês, com os problemas dentro de casa, que a gente fica se perguntando, mas a minha vida se resume nisso? É apenas nesse círculo miserável que a minha vida se... Quer dizer, eu estou vivendo aqui para poder trabalhar, para pagar conta, é isso que serve? E o resto do trabalho moral que eu preciso desenvolver? Felizmente a doutrina espírita traz isso para nós. A oportunidade de debatermos tudo isso. Então não importa o que eu faça aqui nesse mundo. O mais importante de tudo é como eu faço. Porque eu posso ser uma pessoa de extrema relevância para a sociedade, por ser uma pessoa famosa, poderosa, que tenha grandes riquezas, mas eu posso ser uma pessoa completamente insignificante no sentido de ajudar no desenvolvimento dessa mesma sociedade da qual eu faço parte. Então não importa o que eu faço, e como nós conversamos também na semana passada, na sexta-feira no nosso Evangelho, a gente fica se perguntando qual é aquele que tem mais importância, um presidente de uma empresa ou um faxineiro? Em termos materiais, certamente o presidente tem muito mais capacidade, mas em termos de desenvolvimento moral, eu posso ser um presidente corrupto, egoísta, materialista, que sufoca seus funcionários, e sendo na verdade um faxineiro generoso, que tem a generosidade dentro e fora de casa. Então cada um tem o seu dever de acordo com sua capacidade, mas o importante é que tudo aquilo que a gente faça, que faça sempre sustentado por essa base moral. Do contrário, o nosso trabalho não vai ter muita função. Porque tudo aquilo que eu faço para o mundo. Quando eu vou embora daqui, meu trabalho fica e eu vou embora. Se eu não desenvolver valores para colocar na minha bagagem íntima, na minha bagagem espiritual, nada daquilo que eu fiz valeu a pena. Então, essa é a importância da gente perceber. Mas, de um modo geral, o dever é inflexível sempre, que é o terceiro ponto dessa ideia. Para chegarmos naquela condição, há a necessidade de nós fazermos um trabalho pautados em regras, pautados numa plataforma disciplinar, vamos dizer assim, com o nome sofisticado. Só que muitas vezes o detalhe que a gente percebe é que, pelo fato de nós termos deveres, mas os nossos direitos não serem respeitados, normalmente a gente acaba sacrificando uma coisa em detrimento de outra. Eu falo assim, já que eu não recebo nada, então eu também não vou fazer nada.
É aí que a gente via, por exemplo, naquela época, no final do século XIX, aquela ideia da anarquia também. Aquele período que foi ali quase que aconteceu ali às vésperas da grande revolução socialista lá na então Rússia, que virou depois União Soviética. Aquela ideia da anarquia, diferentemente da ideia que nós temos hoje, porque hoje anarquia significa o caos, né? Mas, na verdade, a anarquia, naquela época, era aquela ideia de uma sociedade viver sem ter uma autoridade que diga o que ela tem que fazer. Mas partindo do princípio de que todas as pessoas têm consciência das suas obrigações. É a mesma coisa também, grande compromisso que ela teve, mas a duros custos, né, Andréia? A dona Ivone do Amaral, ela passou por 2 suicídios bastante dolorosos para chegar na condição depois de um espírito consciente. Né? Ou seja, se não aprendesse depois de 2 daquela lá, não ia aprender nunca. Né? Então nós, muitas vezes, para chegarmos nessa condição, também passamos por momentos muito difíceis. E claro, né, que felizmente a gente não precisou passar por tudo aquilo. Mas é melhor também prevenir, né, já que a gente tem capacidade e consciência do que pode e do que deve fazer, então é melhor a gente começar já a colocar, né, como diz o ditado popular, as nossas barbas de molho, para que tudo saia, né, de acordo com as nossas necessidades. Né? Então, o importante também, nessa condição de anarquia, o que a gente vê hoje é, por exemplo, uma sociedade turbulenta, uma sociedade insatisfeita, uma sociedade com uma postura rebelde, muitas vezes até revoltosa, como a gente vê nas grandes cidades, né? Vemos ali aqui em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio e outros estados também do Brasil, até fora também, a população se rebelando, entre aspas, aquela ideia, se rebelando contra o sistema. É um sistema injusto, porque nós vemos diferenças sociais e vemos falhas, então a gente fica questionando as nossas obrigações diante das falhas dos direitos que nós temos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O meu direito não está condicionado aos meus deveres. Os meus deveres são aquilo que eu preciso fazer. Os meus direitos são aquilo que eu preciso lutar para receber. Então hoje nós vemos a sociedade se revoltando, simplesmente se desligando desse compromisso moral que tem aqui no mundo. É por isso que a gente diz assim, quanto tempo o nosso planeta vai demorar para modificar-se completamente de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração? Se nós olharmos para a sociedade e perguntarmos qual é o grau de consciência que todos nós temos, que somos espíritos encarnados, que temos compromissos morais individuais e coletivos, quanto tempo isso vai demorar? E a gente percebe o tamanho do caminho que ainda falta percorrer. Até despertarmos a nossa consciência e começarmos a trabalhar efetivamente, vai demorar bastante ainda. Mas nós, pelo menos o pequeno grupo daqueles que estão se conscientizando, e eu espero e fico feliz, né, se nós estivermos nesse grupo também, já que depende não apenas do conhecimento que nós absorvemos, mas principalmente do trabalho que nós realizamos, da forma como nós realizamos esse trabalho. Se nós conseguirmos pelo menos nos elevar nesse patamar evolutivo que todos nós precisamos alcançar, isso já será um grande resultado. É um resultado individual, mas nós temos ainda os compromissos coletivos, lembrando sempre daquelas 3 esferas que nós já comentamos, né? Que Kardec recebeu como orientação do mundo espiritual. Primeiro nós temos compromissos individuais. Eu tenho o dever de me instruir, eu tenho o dever de me moralizar, eu tenho o dever de me cuidar. Depois eu tenho o dever familiar, eu tenho o dever de ajudar minha família no seu desenvolvimento, já que o compromisso familiar não é ao acaso, não é por acaso. Eu tenho o dever de sustentar moralmente a minha família, todos têm esses deveres, mas quem não cumpre o seu dever é um problema de quem não cumpre. Eu tenho que cumprir o meu. E depois nós temos os deveres coletivos, os deveres de sociedade. E aí quando nós conversamos naquele estudo do livro Obras Póstumas, nós falamos exatamente sobre isso. Por que nós, brasileiros, nascemos no Brasil e passamos por todos esses flagelos morais que nós temos aqui hoje? De corrupção, de diferença social, eu não preciso nem listar aqui os problemas que nós brasileiros vivemos, porque todos sabemos isso aí, porque todo mundo vive na pele, né? Mas por que nós nascemos num país como esse vivendo problemas como esse? Simplesmente porque nós temos compromissos com uma coletividade como essa.
Somos nós que construímos, fomos nós que construímos o país que nós temos hoje. E somos nós que estamos construindo o país que nós teremos amanhã. Por isso, então, nós continuaremos reencarnando nessa sociedade enquanto nós tivermos compromisso com ela. Compromisso moral, da forma como nós vivemos, e o compromisso material daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E nós pensamos assim, poxa, mas isso é um castigo muito grande. É só olharmos para países em condições piores. Países africanos, países da América Latina, países da Ásia, que vivem tragédias, que vivem misérias. Comparado com eles, nós estamos no paraíso. Que apesar das nossas pequenas dificuldades, estamos aqui nos sustentando. Tem países em condições melhores que nós? Tem. Tem países em condições piores? Também tem. Cada um no seu espaço, cada um cumprindo o seu dever. Fernando colocou, né? Mas temos mais sorte que outros que nascem em países. Exatamente, né, Fernando? Então, é assim, temos compromissos graves? Temos. Mas são tão graves assim? Não, não são tão graves, comparados com outras gravidades. Então, cada um naquele espaço, né? A Fernanda colocou, né? Por que nasci nesse país maravilhoso e vim para a Suíça, né? Queria a Suíça tropical, né? Pois é, Fernanda, seu compromisso estava aí, né? Você veio para cá, tentou dar uma escapada, a pessoa falou, não, volta para casa, é aqui que você tem que vir. Então é assim que a coisa vai acontecendo, né? Então vamos lá, continuando aqui o nosso raciocínio, que tem bastante coisa para a gente ver ainda e o tempo está ficando curto. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá. O dever não é idêntico para todos. Varia segundo nossa condição e saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos ele adquire grandeza, majestade e extensão. Seu culto é sempre agradável ao virtuoso e a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas e inigualáveis. Aqui é aquela velha frase clássica, naquele pensamento clássico de Jesus que diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas aquele que recebe muitos compromissos e que se compromete de fato com ele, bom trabalho, Miriam, boa viagem. Para aquele que se compromete de fato, esse dever ele é leve. Porque ele tem aquele compromisso de que se ele não consegue fazer sozinho, ele busca auxílio, ele busca novos recursos, novos conhecimentos. Para aquele que é rebelde, basta a gente lembrar, por exemplo, da própria história de Napoleão Bonaparte, que segundo as orientações de Irmão X, falava para nós exatamente que ele veio aqui para o mundo físico com o compromisso de mudar a estrutura administrativa da Europa naquela época, que era uma Europa absolutista, né, com reis que impunham suas leis, impunham sua justiça, faziam o que bem queriam. E a ideia que ele tinha era exatamente trazer uma nova forma de governo, e ele conseguiu fazer isso. Porque a partir da forma como ele trabalhava naquela época do iluminismo, ele conseguiu quebrar muitas monarquias, e a partir daquelas ideias iluministas nós tivemos independência de quase todos os países daqui da América Latina, tivemos transformações na Europa, só que ele acabou caindo na ganância e na ambição. Ele tinha o dever de fazer aquilo, sim. E ele acabou então extrapolando esse dever e se tornou um dos grandes ditadores da história. E aí depois, esse compromisso espiritual que ele tinha assumido, segundo as orientações de Irmão X, mostra exatamente isso. Ele cumpriu aquilo que ele precisava, mas ele falhou individualmente, provocando todas aquelas tragédias, porque muita gente morreu, né? Ou muitos espíritos desencarnaram por causa de suas ambições, por causa das guerras que ele mesmo provocou. Então a gente vê aquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual e aquilo que nós fazemos de fato. Então, guardadas as devidas proporções, que nós não somos do tamanho de um Napoleão, no tamanho tem sentido de competência, de capacidade, né? Mas nós temos aqui o nosso pequeno reino íntimo, dentro da nossa casa, dentro da nossa consciência, dentro do nosso trabalho, nós podemos fazer também ali cumprir grandes missões. Vai depender da nossa boa vontade e do nosso livre-arbítrio. Então, como foi colocado para nós aqui, varia segundo nossa condição e nosso saber. Então não façamos comparação com esses grandes espíritos, porque a gente vai acabar ficando meio deprimido, né? Porque a gente pensa assim, por que ele consegue fazer tanto e eu consigo fazer tão pouco? Ele consegue fazer tanto porque ele conseguiu alcançar essa capacidade. E eu faço pouco porque eu tenho a minha capacidade. Mas a minha capacidade, ela me pertence. Então mesmo que ela seja pequena, eu vou fazer o melhor que eu puder, a partir dela. E aí sim a gente começa a se desenvolver. E conforme a gente for crescendo,
cada um vai fazendo então, vai conquistando então o seu próprio espaço. O Zé colocou, né, mas devemos a ele ter a família real portuguesa fugir para o Brasil, começaram progressos aqui. Pois é, tem várias histórias, né, o Zé. A gente fica se perguntando o que exatamente tinha de programação, o que foi acontecendo em termos de oportunidade de mudança. Né? Então, o Brasil foi estruturado, melhor estruturado a partir da vinda da família real, que exatamente fugia de Napoleão, que Napoleão ameaçava invadir Portugal. E aí então os ingleses falaram, vamos lá que a gente ajuda vocês a fugirem, e vieram para o Brasil. Com aquela história da Carlota Joaquina e tal. Para quem quiser, aliás, conhecer um pouquinho dessa história, o filme Carlota Joaquina, filme brasileiro, mostra isso tudo. Mostra exatamente essa passagem, né? Com o Marco Nanini, com a Marita Severo. Né? Então é uma passagem muito interessante do rei Dom João VI. E depois, né, começamos então a conhecer a história da independência do Brasil e tudo mais. Então, todos esses eventos que vão acontecendo vieram como desdobramento dessas ações. De indivíduos que cumpriram seus deveres, mas também extrapolaram os seus direitos. Né? Tá, sim, ainda falta muita coisa, né, Angelina? Muita coisa para a gente poder chegar, para crescer, para evoluir a partir dali ainda, né? Vamos lá então. Por mais obscura que seja a condição do homem, observem isso agora, hein? Estamos falando de pessoas comuns. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão, fortifica a alma. Ele nos traz essa calma interior, essa severidade do espírito, mais preciosa que todos os bens da terra e que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reveses. Não depende de nós desviar os acontecimentos, porque o nosso destino deve seguir os seus trâmites rigorosos. Mas sempre podemos, mesmo através de tempestades, firmar essa paz de consciência, esse contentamento íntimo que o cumprimento do dever acarreta. Quando ele fala para nós aqui sobre aquele homem, por mais obscura que seja a condição dele, por mais humilde que pareça a sua sorte, nós vemos pessoas, por exemplo, trabalhando arduamente para comprar ali o seu pão de cada dia. Tem gente ali que vende o almoço para comprar janta, de tão difícil que é a sua condição, mas ele se mantém na honestidade. Qual é o seu dever moral? Passar por aquela dificuldade com a melhor estrutura ou a melhor condição moral que ele pode. Se ele tiver que se humilhar para fazer isso, sim, que ele se humilhe para fazer isso, já que a humilhação nada mais é do que a consequência do orgulho. Porque existe uma diferença entre você ser humilde e você ser humilhado. Né? Porque humilhado é orgulhoso, o humilde é aquele que já tem essa condição. Então nós vemos hoje pessoas, aqui em São Paulo, principalmente uma cidade grande, nós vemos pessoas que vivem catando papel na rua para poder vender. É o seu trabalho, é a sua atividade. Carregam aquelas carrocinhas, bate de casa em casa pedindo material reciclado para vender, e ele vai fazendo isso todos os dias. De sol a sol, de chuva a chuva, para poder chegar e comprar depois aquela comida em casa. Em todo lugar tem, né? Não tem como. Agora a gente vê muita gente também que começa a passar por essa condição e ele diz assim, eu não vou fazer isso. Eu vou prefiro fazer parte de uma quadrilha de assaltantes para poder ter a minha facilidade. E aí então a gente vê a diferença dos dois. Um passa pela sua aprovação e fica ali, ó, firme e forte dentro dos seus valores. Educa os seus filhos, cata papel na rua, chega em casa, faz o filho tomar banho, ajuda o filho a fazer lição da escola, enquanto que outros que passam por essa condição saem na rua traficando drogas, assaltando e se prostituindo e fazendo um monte de coisa. Então a gente vê que, na verdade, as provas de cada um exigem, sem dúvida nenhuma, grandes valores morais, grandes compromissos com esses deveres. E nós não falamos apenas daqueles que são também os mais humildes, falamos daqueles que são os mais abastados também. Como nós conversamos ontem, nós pegamos um empresário, por exemplo, ontem não, na segunda-feira, nós pegamos um empresário, imaginamos que o empresário não é um indivíduo que passa por dificuldade. A dificuldade dele está em outra categoria, mas é tão difícil quanto. Porque a posição que ele tem de ter todos esses recursos, de ter aquela capacidade de influência, ele tem uma responsabilidade muito maior com uma maior quantidade de pessoas. Já que ele gerencia, administra muitas vidas, vamos dizer assim.
Se ele é um empresário, ele oferece emprego para alguém, esse emprego vai fazer com que o indivíduo mantenha a sua casa, mantenha a sua família, sustente seus filhos, compre aqui o seu material de necessidades. Ele depende daquele emprego. E aquele empresário, então, que todo mundo fica olhando e fala assim, não, esse aí não é um espírito evoluído, esse espírito evoluído é o espírito pobre. Não. Na verdade, nós temos muitos espíritos com grande envergadura moral que assumem essas posições de poder e de controle exatamente para poder sustentar a estrutura da nossa sociedade. Do contrário, nós viveremos no caos. Se não é um espírito superior que vai governar um país, que vai governar um estado, que vai administrar uma empresa, quem que nós vamos colocar lá então? Um espírito inferior? Aí nós vamos dizer assim, mas aqui no Brasil a gente não tem isso. Não tem porque somos nós que escolhemos. E o compromisso coletivo? Não existe aquele ditado que diz que cada povo tem o governante que merece? Nós temos o direito de escolher quem eu quero esse ou eu quero aquele. As escolhas são nossas. Então, em todas essas esferas, nós temos espíritos que têm os seus deveres. Cada um, mais uma vez, de acordo com a sua competência, de acordo com a sua capacidade. E continua. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever. É sem esforços que seguem a própria rota. É por uma tendência natural, resultante dos progressos adquiridos, que se afastam das coisas vis e orientam os impulsos do ser para o bem. O dever torna-se, então, uma obrigação que todos os momentos, a condição de todos os momentos, a condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. Então aqui estamos falando dos espíritos superiores que já conseguiram adquirir essa consciência de dever. Aliás, quando nós estudamos sobre livre-arbítrio, eu comentei com vocês que o livre-arbítrio, um modo fácil de nós entendermos, é comparar o livre-arbítrio com um leque. Aqueles abanadores, né? Quanto mais o espírito evolui, mais aberto esse leque vai ficando. Os espíritos puros têm esse leque aberto completamente, ou seja, ele tem liberdade de tomar qualquer decisão que ele quiser. Porque qualquer decisão que ele tome estará sempre harmonizada com essas leis divinas. Agora, se nós pegamos um espírito superior, ou espírito inferior, quando eu falo inferior eu não falo mal, é importante a gente sempre fixar isso, o espírito inferior é o espírito que está numa condição comum, comparado com esses mais elevados. Esses espíritos inferiores, como é o nosso caso, nós temos o nosso leque ainda timidamente aberto. As nossas opções são muito poucas. E por que são poucas? Porque nós não temos ainda consciência das escolhas que nós fazemos, consciência plena. Nós tomamos decisões baseadas nos impulsos, baseados nas paixões, baseados nas tendências. E quando nós tomamos essa decisão visando um prazer imediato, nós não nos preocupamos com as consequências. Querem um exemplo fácil disso? Entregue um cartão de crédito com limite, aliás, com créditos ilimitados para 10 pessoas. E observem o que essas 10 pessoas vão fazer com esse cartão de crédito. Espera chegar o fim do mês. E aí então vai vir aquela fatura ou bem controlada e bem administrada para aqueles que sabem usar com responsabilidade, e nós encontraremos aqueles que se afundarão em dívidas que não poderiam contribuir. Mas e a tentação de ter aquele cartão de crédito ilimitado na mão? Daí então nós percebemos que moralmente é a mesma coisa. Nós tomamos decisões nos relacionando com pessoas, tomamos decisões no nosso dia a dia, na nossa sociedade, tomamos decisões no nosso trabalho. E nem sempre nos preocupamos com as consequências. É daí então que nós temos tantos e tantos conflitos que nós vivemos, principalmente conflitos de relacionamento e conflitos de ordem administrativa no que diz respeito aos bens materiais. Por que sofremos com isso? Porque somos inconsequentes, somos imprudentes. Não temos capacidade de administrar tudo isso de uma vez só. Por isso nossas liberdades são restritas. E é por isso que esse sofrimento nada mais é do que uma forma de restringir as nossas ações. Um outro modo que nós temos de comparar isso, como eu sempre trago para vocês, é falar sobre o livre-arbítrio. Nós entramos num restaurante,
daqueles restaurantes self-service, onde nós temos ali aquela infinidade de comida, somente entra nesse restaurante aquele indivíduo que tem condições de administrar sua dieta, porque sabe que se comer alguma coisa que vai fazer mal, ele vai sofrer as consequências, seja por uma intoxicação, seja por uma doença, seja pela quantidade de gordura, seja um problema do coração, seja o que for. Então ele vai pegar uma saladinha, uma comidinha aqui e tal, vai montar aquele prato bonitinho, colorido e vai se alimentar bem. O indivíduo que não tem consciência vai entrar naquele lugar como se fosse um morto de fome, né? Vai se alimentar de um modo equivocado, vai ter uma série de problemas e tudo mais. Daí então, sem falar em rodízio, né, Andréa? Daí então que nós percebemos que para muitos o cardápio se resume ou uma saladinha ou uma carninha grelhada. Para o outro, ele tem opção de macarrão, de feijoada. Estou falando isso para provocar o almoço mesmo. E aí então a gente vai ter aqui um pudinzinho depois do final. Então vai ter aquele monte de comida. Então, na verdade, esse cardápio ele vai se estendendo cada vez mais conforme nós temos capacidade de administrar esses recursos. Moralmente, então, é a mesma coisa. Da próxima vez que vocês estiverem na frente de uma bancada de comida, pensem nisso. Olha que maravilha, hein, Sandra? Bela dieta essa. Bela dieta. Vamos lá. Continuando para nós, então. Então, falamos desses espíritos superiores. Pois é, nem fala, né, Fernanda? Que delícia. O dever oferece múltiplas formas. Vamos agora passar para aquelas esferas que Kardec comentou conosco lá no livro Obras Póstumas. Ele diz assim: o dever oferece múltiplas formas. Há o dever para conosco, que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos, em não realizarmos senão o que for útil, digno e belo. Há o dever profissional, obrigado, Cindizinha. Há o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos. Ou seja, se eu fui contratado para trabalhar numa empresa, eu vou ter que desempenhar aquele papel que foi comprometido, assim como também o patrão vai ter que se comprometer em pagar aquilo que ele combinou com o funcionário. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim, como eu sempre falo para vocês: olha, eu não estou ganhando um bom salário, então eu não vou trabalhar bem. Só que a opção que a pessoa tem é falar assim: olha, se esse trabalho não está bom, você pode procurar outro. Você se comprometeu a trabalhar aqui, conhecendo as condições, conhecendo a remuneração. Depois que você entra, você quer protestar? E aí então tem todo esse diálogo, o dever de um, daquele que é o contratado, e o dever daquele que é o contratante. Mas a gente tem que pensar assim: eu tenho um dever moral de mim para comigo mesmo. Porque eu tenho várias formas de buscar os meus direitos. Mas a pior forma de tentar reivindicar alguma coisa é eu negligenciar os meus deveres. Me lembro de certa vez ter visto num tempo atrás, num período de greves, onde médicos entraram em greve. E os médicos, então, para poder protestar, começaram a se tornar indiferentes com os pacientes. E aí a gente fica se perguntando: qual é o dever moral desse médico, cujo compromisso é exatamente zelar pelo bem-estar, pela vida das pessoas? E aí então, porque ele não recebe um salário adequado, ele moralmente ofende uma pessoa que está sofrendo. Em vez dele cumprir o seu dever e buscar umas formas legítimas de reivindicar os seus direitos, já que essa é uma luta justa para todos nós que somos trabalhadores e tudo mais, nesse caso ele falava assim: olha, eu vou fazer operação tartaruga num pronto-socorro. Operação tartaruga é aquela história do cara trabalhar devagarzinho, depois ele sai. Só que enquanto ele faz aquela horinha, enquanto ele tenta ali fazer o seu protesto, a gente tem uma criança chorando, uma pessoa se contorcendo de dor. E a gente vê isso em todos os casos, né, em todas as situações. As próprias greves, de um modo geral, nada mais é do que uma atitude egoísta de uma classe. Nós vamos fazer greve, você vai prejudicar um monte de gente, não importa. O que importa é que nós estamos reivindicando nossos direitos. Aí o direito acaba se tornando maior do que o dever. Porque as pessoas pensam no dever financeiro, material, não no dever moral. O dever moral é fundamental. E continua para nós. Há o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações dos encargos. Há o dever social,
que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Aí, nesse caso, nós entramos exatamente isso, o dever social. Quais são exatamente as atividades, de que forma que nós estamos desempenhando o nosso papel dentro da própria sociedade. Não, mas Silvio, eu coloquei os médicos só como exemplo, né, porque a gente não vai crucificar também essa classe. Né? Nós temos greve de professores, temos greves de funcionários públicos, temos greves de policiais militares, temos greves de bancários, de metalúrgicos, temos greve de tudo. Então, de modo geral, temos direitos legais de protestar pelos nossos direitos, mas também temos deveres, não apenas deveres constitucionais. Porque nós pensamos muito assim, eu tenho obrigação de fazer isso porque está escrito na Constituição, mas aquele dever moral ele acaba ficando completamente esquecido. E esse é o grande problema que nós vemos, porque nós somos espíritos encarnados e nos esquecemos que somos imortais, que somos imateriais. Esse é o grande problema que nós temos. Nós esquecemos do dever moral, de tratar bem a pessoa que é meu semelhante, de tratar isso, de tratar aquilo tudo. Por exemplo, né? O Zé colocou na palavra sabotagem, né? Nesse caso, né, os sabote, exatamente, naquela época em que fizeram a sabotagem, né? Foi na Holanda, não foi não, Zé? Onde fizeram ali as primeiras manifestações trabalhistas. Então, de qualquer forma, é assim, não estamos discutindo essa questão de Constituição, porque não é o nosso tema de hoje. Mas certamente nós teríamos possibilidade de fazer uma abordagem bastante interessante à luz da doutrina espírita. Porque como nós comentamos, né, bom dia pessoal que chegou, como nós comentamos, a doutrina espírita ela tem condições de abordar qualquer tema, já que ela tem o seu aspecto filosófico, seu aspecto científico, seu aspecto espiritualista. Qualquer assunto pode ser debatido à luz do espiritismo. Mas vamos continuar aqui, senão o tempo acaba e a gente não conclui aqui. E há o dever para com Deus. O dever não tem limites. Esse dever com Deus é com a própria consciência, porque quando se fala em dever com Deus, eu acho que a gente poderia colocar que ele abrange todos os demais deveres, né? Seria assim o dever máximo que pode ser fragmentado em cada uma das esferas de ação que nós atuamos. Então, quando nós colocamos deveres com Deus, nós falamos exatamente de tudo isso que nós conversamos. Se eu tenho esse corpo físico que me dá condições de viver no mundo material, para cumprir ali as minhas tarefas, para me desenvolver, esse corpo foi uma concessão divina, então eu tenho o dever de zelar por ele da melhor forma. Quantos e quantos desencarnes precoces que nós temos, porque nós negligenciamos a nossa saúde e abusamos da nossa condição biológica. O trabalho é uma oportunidade que eu tenho para me desenvolver, e não tenhamos dúvida que nós temos ali, existe uma lei nessa ordem universal que nos permite essa condição de trabalho para o nosso sustento. Isso também é uma concessão divina, e eu tenho o dever de zelar pela oportunidade de me sustentar, de viver numa sociedade que me ajuda e que também precisa da minha ajuda, também é uma concessão divina, e eu tenho o dever de viver bem nessa sociedade, de contribuir para que ela evolua. Então, quando se fala em dever com Deus, nós entramos em tudo, respeitando as pessoas no seu credo, na sua raça, nas suas condições, nas suas opções. Trabalhar em benefício, trabalhar pelo mundo que nós vivemos hoje, como eu falei para vocês no início, a ecologia é um tema que a doutrina espírita tem abordado hoje com muita profundidade, principalmente através do André Trigueiro, né, que é um professor universitário que trabalha com jornalismo ambientalista. Né? Então, de um modo geral, todos nós precisamos disso. Precisamos observar em todas as esferas de ação, porque ali então se encontra o dever para com Deus. E continua, o dever não tem limites. Sempre podemos melhorar. É, aliás, na imolação de si própria, ou seja, no sacrifício de si próprio, que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de se depurar. E continua, a honestidade é a essência do homem moral. É desgraçado aquele que daí se afastar. O homem honesto faz o bem pelo bem, sem procurar aprovação nem recompensa. Desconhecendo o ódio, a vingança, esquece as ofensas e perdoa aos seus inimigos. É benévolo para com todos, protetor para com os humildes. Em cada ser humano vem um irmão, seja qual for seu país, seja qual for sua fé.
Tolerante, ele sabe respeitar as crenças sinceras, desculpa as faltas dos outros, sabe realçar-lhes as qualidades. Jamais é maledicente. Usa com moderação os bens que a vida lhe concede, consagra-os ao melhoramento social e, quando na pobreza, de ninguém tem inveja ou ciúme. A honestidade perante o mundo nem sempre é honestidade de acordo com as leis divinas. Olha só a diferença do que é para nós a honestidade perante as leis divinas e a honestidade no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Vamos ver a diferença. A opinião pública, é certo, tem o seu valor. Torna mais suave a prática do bem, mas não devemos considerá-la infalível. Sem dúvida que o sábio não a desdenha, mas quando é injusta ou insuficiente, ele também sabe caminhar avante e calcula o seu dever por uma medida mais exata. O mérito e a virtude são algumas vezes desconhecidos na Terra. As apreciações da sociedade quase sempre são influenciadas por paixões e interesses materiais. Antes de tudo, o homem honesto busca o julgamento e o aplauso da sua própria consciência. Então, nesse caso, a gente tem assim, por que eu ajo dessa forma? Ajo dessa forma porque o meu compromisso não é com o mundo, o compromisso é com Deus. Ah, mas o mundo não age dessa forma, isso é um problema do mundo. O meu problema é com Deus. Vou ler para vocês aqui, como eu já li outras vezes, uma passagem interessante envolvendo a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que eu acho que é bastante oportuno. Quem já ouviu, vale a pena ouvir de novo. Quem não ouviu, vale a pena conhecer, porque é uma das mais belas passagens, né, que Madre Teresa deixou para nós. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Tentar achar aqui na minha bagunça, né, que não estava preparado para ela. Mas vamos lá. Está aqui. Ela diz assim: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é bondoso e franco, poderão enganá-lo. Seja bondoso e franco a si mesmo. Se você, o que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, poderão sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então essa mensagem dela eu acho que é bastante oportuna para esse nosso estudo de hoje, porque ele traz essa reflexão, mostrando exatamente que muitas vezes nós esperamos que ter a aprovação ou ter a concordância de outros sem nos preocuparmos do nosso compromisso individual com Deus. Continuando, só para a gente fechar aqui esse nosso texto, para não deixar nada pendurado. Aquele que soube compreender todo o alcance moral do ensino dos Espíritos, tem do dever uma concepção ainda mais elevada. Isso falando para nós agora. Está ciente de que a responsabilidade é correlativa ao dever, ao saber que a posse dos segredos de além-túmulo impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e para os de seus irmãos. As vozes dos Espíritos têm feito vibrar ecos em si, têm despertado forças que jazem entorpecidas na maior parte dos homens e que o impelem poderosamente na sua marcha ascensional. Torna-se o ludíbrio dos maus porque o nobre ideal o anima e atormenta ao mesmo tempo. Mas ainda assim ele não o trocaria por todos os tesouros de um império. A prática da caridade, então, lhe é fácil. Ensina-o a desenvolver sua sensibilidade e suas qualidades afetivas. Compassivo e bom, ele sente todos os males da humanidade. Quer derramar por seus companheiros de infortúnio as esperanças que o sustêm.
Desejaria enxugar todas as lágrimas, curar todas as feridas, extinguir todas as dores. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiramente a nós mesmos, com atenção, e submetamos os nossos atos a um exame escrupuloso, porque ninguém pode remediar o mal sem antes o conhecer. Podemos estudar-nos em outros homens. Se algum vício, algum defeito terrível em outrem nos impressiona, procuremos ver com cuidado se existe em nós germe idêntico. E se o descobrirmos, empenhemo-nos pelo arrancar. Consideremos nossa alma pela sua realidade, isto é, como obra admirável, porém imperfeita, e que por isso mesmo temos o dever de embelezar e ornar incessantemente. Esse sentimento da nossa imperfeição tornar-nos-á mais modestos, afastará de nós a presunção, a tola vaidade. Submetamo-nos a uma disciplina rigorosa. Assim como o arbusto se dá a forma e a direção convenientes, assim também devemos regular as tendências de nosso ser moral. O hábito do bem facilita a sua prática. Só os primeiros esforços são penosos. Por isso, antes de tudo, aprendamos a dominar-nos. As primeiras impressões são fugitivas e volúveis. A vontade é o fundo sólido da alma. Saibamos governar a nossa vontade, assenhorar-nos dessas impressões e jamais nos deixemos dominar por elas. O homem não deve isolar-se de seus semelhantes. Convém, entretanto, escolher suas relações, seus amigos, empenhar-se por viver no meio honesto e puro, onde só reinam boas influências. Evitemos as conversas frívolas, os assuntos ociosos, que conduzem à maledicência. Digamos sempre a verdade, quaisquer que possam ser os resultados. Retemperemo-nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Podemos dizer, ao fim de cada dia, fiz hoje obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores. Tenho cumprido o meu dever. Aqui a gente lembra, questão 911 do Livro dos Espíritos, que fala para nós, né, dos Santo Agostinho. Manda sim, Silvia, ou Sandra. Santo Agostinho, quando ele diz, né, que conhece-te a ti mesmo. Todo dia, né, quando nós chegarmos à noite, fazemos uma revista daquilo que nós cometemos de falha e daquilo que nós praticamos de virtude. Corrijamos as falhas e intensifiquemos as virtudes. E depois de um tempo isso vai se tornar tão natural que qualquer tipo de ação incoerente com essas ações nobres serão para nós ações incômodas, serão ações constrangedoras. Mas a gente só vai conseguir alcançar essa condição, esse patamar, se nós desenvolvermos em nós esses nossos valores. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, um texto bonito de Leon Denis, né? Bacana estudar tudo isso daqui, e certamente nós teríamos aqui horas e mais horas para falar sobre esse assunto, comentando cada